Nesta edição do PB Desporto, uma edição especial voltada para o assunto da semana, a bomba que depõe contra o dono da SAF do Botafogo, o americano John Charles Textor. Bomba essa, denúncias essas divulgadas em matéria que está sendo divulgada, está sendo passada diariamente. A primeira matéria surgiu na segunda-feira e aí tivemos a sequência. Já foram publicadas 3 matérias com várias informações, denúncias que envolvem, repito, o dono, o responsável pela SAF do Botafogo, o americano John Textor. Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, no Brasil, vai trazer mais informações, vai analisar essa situação. Tudo isso, não sai daí, fiquem ligados após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição do PB Desporto nesta quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Como eu disse na abertura, iremos tratar dessas denúncias. A primeira matéria dessa denúncia, feita pelo renomado jornalista Luiz de Castro, jornalista que já fez várias matérias, expondo, por exemplo, a corrupção na CBF, no Comitê Olímpico Brasileiro, recebendo vários prêmios pelos seus ótimos trabalhos no meio jornalístico, ou seja, um jornalista que vem há muito tempo fazendo jornalismo como tem que ser feito. E agora, essas matérias que estão sendo publicadas diariamente, uma verdadeira bomba, né? A primeira na segunda-feira, com essas denúncias contra o John Textor, que chegou no Brasil, depois assumindo a SAF do Botafogo, colocando o Botafogo numa situação, num outro patamar, após anos que o Alvinegro Carioca vinha participando de campeonatos, mas com desempenho muito ruim, sem sequer pensar em brigar por títulos. O Botafogo não vence o Campeonato Brasileiro há quase 30 anos. Enfim, o Botafogo hoje vive uma outra realidade. Agora, essas denúncias, Antônio Manuel Góes, pode comprometer e muito o mandatário, o responsável, o dono da SAF alvinegra, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Antônio Júnior e seguidores do PB Desporto. Oportuno recordar que a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, não decorreu de uma mobilização nacional para adequar o Brasil aos centros futebolísticos mais avançados do planeta, em particular a Europa, onde esse processo de moderna profissionalização dos clubes foi implementado a partir da década de 1990. Aqui no Brasil, o então ministro do Esporte do governo FHC, nosso rei Pelé, logrou acabar com a famigerada lei do passe, que fazia do jogador um escravo, vendido pelo dono a outro pretendente de seus serviços. Mas Pelé não conseguiu outro ponto crucial, o de transformar nossos clubes de futebol em sociedades empresariais, com direitos e deveres vinculados à legislação trabalhista, por conta de cerrada pressão dos cartolas sob o comando da CBF. A explícita libertinagem que geriu desde sempre nosso futebol impôs um regime de administrações irresponsáveis e atrabiliárias, baseado na, entre aspas, generosidade financeira de ditos benfeitores das associações, geralmente no interesse de objetivos político-eleitorais em todos os pontos do país. Em 2021, o Senado brasileiro desengavetou o projeto do Clube Empresa, idealizado lá atrás por Pelé, aprovado sob a sigla SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e transformado em única tábua de salvação para clubes endividados até a alma. No fim daquele ano, chegou ao Brasil o norte-americano John Textor, anunciado como destemido investidor do futebol da Europa, a se declarar apaixonado pela gloriosa história, já bem distante, é verdade, do pré-falido Botafogo de Futebol e Regatas.
À época, com alentador retorno à Série A de 2022, mas ainda atolado numa dívida de dificílima recomposição em torno de R$1 bilhão. Embora monoglota em seu inglês ininteligível pela esperançosa massa alvinegra, Johnny Textor entrou na jogada e, criada a SAF, adquiriu 90% de suas ações, praticamente absoluto no controle do novo clube-empresa. Na sequência de boas contratações, a arrancada no Brasileirão e vaga na Sul-Americana de 2023, ano em que, depois de disparado um turno inteiro na liderança da temporada dos pontos corridos, acabou para espanto geral na 5ª posição, embora garantindo na repescagem um lugar na atual disputa da Libertadores. Johnny Textor, por sortilégios de uma consultoria, através de alardeado mecanismo de suposta inteligência artificial, denunciou que o Botafogo foi vítima de manipulação de árbitros, jogadores e dirigentes adversários, principalmente do Palmeiras, que, afinal, conquistaria na frenética disputa até a última rodada o Brasileirão 2023. Só que o falastrão Textor até hoje não apresentou mínima prova de suas denúncias, tidas ao fim e ao cabo como justificativa do fracasso de frustrado investidor. Eis que agora, em meio ao crescente desempenho de um Botafogo revigorado, aspirante ao título do Brasileirão, uma reportagem do renomado jornalista Lúcio de Castro, que investigou com sucesso em passado recente as roubalheiras dos cartolas da CBF e do Comitê Olímpico Brasileiro, escancarou no portal ICL Notícias o lado até aqui desconhecido de Textor, em cuja folha corrida constam falências de empresas, corrupção, apropriação de dinheiro público, carimbado em seu país como envolvente e contumaz vendedor de ilusões, como, por exemplo, a de instalar em Miami uma moderna Hollywood, a confundir a boa-fé de parte dos contribuintes da Flórida, Antônio Júnior. Agora, Antônio Manuel Góes, são documentos dos mais variados nos Estados Unidos que depõem contra o John Textor. São registros por todos os lados, desde os tribunais americanos, nos processos em comissão de valores mobiliários, também como o Textor sendo o mentor de pirâmides financeiras. Enfim, uma situação muito complicada para o americano, né, Antônio Manuel? A vida pregressa de Johnny Textor como empreendedor está delineada em documentadas linhas gerais na reportagem de Lúcio de Castro, divulgada pelo portal iclnoticias.com.br, sob título Os Segredos de Textor, o lado B do milionário americano que comprou o Botafogo, e no subtítulo Falências, parceria com magnatas russos e acusações de pirâmides financeiras estão na trajetória desse personagem pouco conhecido. Envolvente e carismático, Johnny Textor planejou a fundação de uma nova Hollywood no estado da Flórida Sul dos Estados Unidos, a partir da ousada aquisição do controle acionário da Digital Domain, em português, Domínio Digital da Califórnia, produtora de efeitos especiais e audiovisuais para o cinema, entre os quais os do famoso filme Titanic. Textor se deu mal no investimento com perdas iniciais de $20 milhões. Ele, entretanto, foi à luta em seu projeto faraônico, o de construir em Palm Beach, na Flórida, uma nova Hollywood, mais moderna que a original de Los Angeles, prometendo de saída milhares de empregos com salário médio anual de $64 mil. Numa época de recessão, a empreitada foi recebida com agrado e a prefeitura de Palm Beach chegou a liberar para a construção do futuro estúdio da Digital Domain Flórida, então recém-criada, um terreno avaliado em $10 milhões. Todavia, Textor foi solenemente barrado em sua pretensão megalômana por
relatórios de respeitadas empresas de consultoria, como as internacionais Deloitte e PwC, que advertiram sobre o elevadíssimo risco do projeto. Textor logrou dar a volta nos pareceres negativos e chegou a captar 100 milhões de dólares em subsídios estatais, que igualmente se esfumaçaram no tempo. Como registrado em documentos de autoridades fiscais norte-americanas, Textor é, na verdade, um mercador de ilusões, um vendedor de fumaça, para cujo projeto não hesitou em corromper parlamentares e servidores públicos da Flórida, a fim de consolidar seu intento. Resumo da ópera. Em 2012, o projeto da nova Hollywood foi para o espaço e Textor, pressionado, renunciou ao controle da Digital Domain, que meses depois se declararia falida. Textor partiu para outro projeto, dessa feita associado a magnatas russos, na compra de clubes europeus, entre eles o Crystal Palace da Inglaterra, o Olympique Lyon da França e o RDW Molenbeek da Bélgica, por sinal rebaixado em maio último para a segunda divisão. No radar do polêmico investidor, o inglês Everton, mas Textor não teve sucesso nas tratativas para adquirir um lote de ações do Benfica de Portugal. Chegado ao Brasil no fim de 2021, a poucos meses da aprovação da SAF, acertou-se com o Botafogo, comprando 90% das ações do novo clube empresa do Rio de Janeiro por módicos 400 milhões de reais. Pelo que já é de conhecimento geral, a SAF Botafogo integra a Eagle Corporation, com sede nos Estados Unidos e controlada por Textor, que contrata jogadores, a exemplo de Luiz Henrique e Thiago Almada, entre outros, a serem repassados preferencialmente em médio prazo aos clubes europeus do grupo empresarial, uma metodologia trivial desse tipo de negócio, que todavia se choca com as expectativas passionais da torcida botafoguense em torno da manutenção do atual forte elenco, sério candidato ao título do Brasileirão nesta temporada. E se Textor começar a fazer água em futuro próximo, no olho do furacão de seus projetos faraônicos, historicamente de elevado risco, como é que fica a situação da SAF Botafogo? Sem dúvida, apesar dos de boa fé, que descartam simploriamente essa possibilidade, não deveria deixar de ser preocupante para os botafoguenses e para o futebol brasileiro, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, você disse muito bem, para os botafoguenses, para os alvinegros conscientes, porque desde a publicação, da divulgação na segunda-feira, da denúncia, né, do Lúcio de Castro, inúmeros torcedores, né, do Botafogo invadiram as redes sociais, invadiram programas que abordaram esse assunto, como posse de bola, né, que tem o comando do Arnaldo, do Tirone, enfim, na apresentação com o Mauro César, enfim, e outros, atacando, xingando, baixando o nível, né, ameaçando, e isso continua. Gente sem noção, gente que é, acima de tudo, ele não consegue enxergar, quando tem alguma coisa contra o clube, aquele torcedor que tem a paixonite aguda, como eu chamo, acima de qualquer coisa, aí ele não quer saber, diz que é mentira, que é armação. A gente está acostumado com esse tipo de notícia, não dá nem para dar valor, né, a esse tipo de comportamento. Mas o PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!